No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Postocar, diretor de secretaria acusada de produzir dossiê contra servidores, Ministério da Justiça nega ao Supremo Tribunal Federal lista com antifascistas e diz não perseguir cidadãos. Justiça do Rio de Janeiro proíbe volta às aulas presenciais no estado. Operação Lava Jato prende secretário estadual de Transportes de São Paulo, Alexandre Baldi, acusado de desviar recursos da saúde. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 7 de agosto do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Hoje eu gostaria de comentar aqui no nosso espaço editorial a respeito de mais um crime ambiental que está prestes a ser cometido no país. A Prefeitura do Rio de Janeiro quer construir um novo autódromo no terreno de posse do Exército, onde fica atualmente a Floresta do Camboatá, na Zona Oeste. O movimento SOS Floresta do Camboatá, que lidera os apelos para que não haja a construção, diz que existem no local 200 mil árvores nesta que é considerada a última remanescente de Mata Atlântica de Terras Baixas na capital fluminense. Uma audiência pública virtual que aconteceria nesta sexta-feira para discutir o relatório de impacto ambiental para a realização da obra foi suspensa pela Justiça. Eu gostaria de passar a leitura da coluna da jornalista Ruth de Aquino no jornal o Globo, onde ela comenta mais essa tragédia ambiental que está próxima de acontecer. O título do texto é O Autódromo e a Floresta do Camboatá, uma fábula carioca. Não sei se chamo de escândalo, roubalheira ou burrice. Na dúvida, tudo junto. Precisamos impedir que se passe a boiada no Rio. Pensamos na Amazônia e esquecemos que há florestas em perigo na nossa esquina. Cerca de 180 mil árvores na Floresta do Camboatá podem ser dizimadas com bênção oficial para construir um autódromo de quase R$1 bilhão. Tudo para levar a Fórmula 1 de Interlagos, em São Paulo, para a zona norte do Rio. Rixa provinciana, inoportuna, sem sentido. Pior, um crime ambiental. Uma audiência pública virtual prevista para 7 de agosto agora é passo decisivo para se ir adiante com o novo autódromo. Esses verdes ecochatos são todos contra o desenvolvimento econômico, não é mesmo? Vamos aproveitar a pandemia para passar a motosserra no desconhecido Camboatá, naquela região carente, cimentada e calorenta de Deodoro e Guadalupe. Você já ouviu falar? Os influenciadores ricos da Zona Sul só visitam o Jardim Botânico e o Parque Lage, nem sabem onde fica o Camboatá. Eu nunca fui ao Camboatá nem conhecia sua história. O nome vem de uma árvore comum, com flores brancas e frutos que atraem pássaros. O último lugar de Mata Atlântica de áreas planas na cidade, com fauna e flora em extinção. Só restam no Brasil 12% de Mata Atlântica. O Camboatá tem 200 hectares, equivalente a 200 campos de futebol, com nascentes e áreas úmidas onde, nas cheias, ressurgem os peixes rivulídeos, conhecidos como peixes das nuvens, porque reaparecem com as chuvas. Peixes nas nuvens me remetem ao realismo fantástico latino-americano. Como trocar oxigênio e beleza eternos por especulação imobiliária e uma pista de 5.835 metros de extensão com uso esporádico nos GPs? Um projeto que nem sabemos se ficará pelo meio ou se será abandonado após a construção, como tantos elefantes brancos de obras megalômanas. Querem devastar logo e construir o circuito em 1 ano para ter a Fórmula 1 no Rio de Janeiro em 2021. Que chá de cogumelo esse pessoal toma? O terreno é do Exército, havia ali paióis de munição.
Cientistas do Jardim Botânico, entre eles o biólogo e pesquisador Haroldo Lima, minha maior fonte para este artigo, começaram a catalogar as árvores do Camboatá na década de 1980 a pedido dos militares. No governo Cabral, em 2010, surgiu a conversa de construir ali um autódromo. E como as péssimas ideias sempre sobrevivem no Rio, quando há muita grana envolvida, a pressão aumentou agora. Vamos comemorar, cariocas. Vamos tirar a Fórmula 1 dos paulistas, num ano em que o Grande Prêmio Brasil foi cancelado por conta da pandemia descontrolada. Por que será que insistem no novo autódromo num estado quebrado, falido, desigual, com necessidades urgentes como escolas, hospitais, saneamento, moradias dignas e segurança? Como assim? Ah, esqueci. Tem aquela história de legado para boi dormir. Faz 4 anos desde a Olimpíada do Rio. O Brasil prometeu a 2 bilhões de espectadores criar a Floresta dos Atletas. No Maracanã, os atletas plantaram em totens sementes que seriam levadas para Deodoro. Lindo! Seria um legado olímpico verde. Faltou dinheiro. Tinha de faltar. Precisávamos de joias e barras de ouro. As sementes viraram arbustos em um sítio, com manutenção cara. Somente em dezembro do ano passado, 3 anos após os Jogos Olímpicos, foram replantadas as 13.725 mudas de 207 espécies de Mata Atlântica com o esforço de Patrícia Amorim. Os custos de mais de 3 milhões de reais foram cobertos por empresas devedoras que causaram danos ambientais. Quanto papo me engana que eu gosto no Camboatá. A turma do Autódromo do Rio promete compensar a destruição da floresta com propostas inexequíveis como um novo corredor verde entre maciços da região. Tudo para rotular o projeto de Autódromo Verde e Sustentável. O único verde que esse pessoal idolatra, sério, deve ser o dólar. Os argumentos a favor são os de sempre. O dinheiro não será público, será privado. Fórmula 1 trará receita milionária para o Rio. Vamos plantar árvores para compensar a derrubada da floresta. Atrairemos turismo para uma área degradada. Tem cara de maracutaia. Tem focinho de maracutaia. O autódromo será um lindo cartão postal. Já pensou se nem uso tiver? O ex-campeão mundial Lewis Hamilton já se disse contra o autódromo do Camboatá. Abre aspas. Vão derrubar árvores? Amo o Rio, mas não quero correr em um circuito que prejudique uma terra tão bonita para o nosso futuro. Fecha aspas. Felipe Massa também reprovou. Correr sobre as cinzas de árvores nativas não pega bem. O mundo dos negócios não está mais disposto a associar suas marcas à devastação de uma floresta rara. Construam o autódromo em um outro lugar, gritam os ambientalistas e Caetano Veloso, que morou adolescente em Guadalupe. O movimento SOS Camboatá sugeriu 6 outros lugares no entorno para a construção do circuito, sem mexer na floresta. Mas sabe como é? Tem coisa aí. Meu apelo é mais radical. Esqueçam esse autódromo do Rio que virou para o presidente B uma obsessão semelhante à cloroquina. Quer porque quer a Fórmula 1 no Rio. Lembram o Ronaldão falando que não se faz Copa com hospitais? Sempre é bom lembrar, um copo vazio está cheio de ar. Quantas negociatas se escondem por trás? Os idealizadores do GP no Rio alegam que vão derrubar apenas 30 mil árvores. Mas esse é só o espaço ocupado pela pista e pelo aparato necessário às corridas. Os restantes 41% do terreno serão cedidos à Rio Motor Park, subsidiária americana da Rio Motorsports, como contrapartida imobiliária, ou seja, para construir condomínios, prédios, derrubar mais árvores. O projeto está cheio de pegadinhas. A empresa Rio Motor Park foi criada às pressas, 11 dias antes de ser anunciada sua escolha, sem capital e sem estrutura para a obra desse porte. Sua garantia é um bank, não autorizado pelo Banco Central. Tem uma esperança. O projeto é tão esdrúxulo que não vingará. E não será apenas por uma reação ambientalista, mas do business da Fórmula 1, que planeja futuramente corridas sustentáveis, com carbono zero e combustível não poluente. A história do Camboatá vai correr o mundo. Vai virar uma luta de todos. A boiada não vai pastar na floresta carioca. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar
Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, é com muita alegria que eu cumprimento o jornalista, biógrafo e escritor Fernando Moraes. Fernando Moraes, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes, espectadores do Faixa Livre. Como vão vocês? É um prazer estar aqui. Estou às suas ordens. Fernando, eu quero te agradecer a honra dessa entrevista aqui para nós no Faixa Livre. Fernando, a situação do país no governo de Jair Bolsonaro piora a cada dia. Não bastasse essa figura absolutamente inepta comandando o país, com episódios que vão de ameaças autoritárias, passando pela negação à ciência e chegando à exposição de caixa de remédio para uma EMA, temos também a ameaça de saúde provocada pela pandemia de Covid-19. Vivemos um momento sem precedentes no Brasil, algo que estava posto desde as eleições de 2018. Primeiro eu gostaria, Fernando, da sua avaliação para o momento que o país atravessa com o ex-capitão do Exército no Palácio do Planalto. Vivemos todos uma praga dupla, né? A Bíblia fala de 7 pragas do Egito, a gente pode falar das 2 pragas do Brasil, que além da pandemia que provoca uma tragédia planetária, nós temos uma outra praga, que não a peste, que é o governo desse senhor, do genocida Jair Bolsonaro, que é algo que seguramente o Brasil nunca viu, nunca. Na minha geração não viu, e eu tenho falado, inclusive, com pessoas mais velhas que eu. Eu não assisti o golpe de 64, eu era adolescente, mas eu logo depois já estava na profissão e enfrentei tudo, enfrentei repressão, enfrentei censura com censor dentro da redação, dizendo o que o leitor podia e não podia ler, durante 8 anos, do dia que a censura começou, 13 de dezembro de 68, até 2 de junho de 76, em veículos diferentes, eu enfrentei a censura, mas não é nada que se compare à tragédia que esse governo está fazendo. Um governo que, na verdade, é responsabilidade social, né? A tragédia social é muito responsabilidade dos brasileiros. Ele não enganou ninguém. O genocida não enganou ninguém. Ele anunciou na campanha dele o que ele ia fazer. E as pessoas votaram, ele está fazendo.
Então, nunca tinha visto nada semelhante, nem nos piores momentos da ditadura militar. Você há de lembrar, qualquer pessoa que tenha mais de 40 anos haverá de lembrar que o governo do general Médici, que foi um dos mais sanguinários da história da ditadura, o que matou, torturou, exilou e desapareceu, entre aspas, com tantas pessoas, foi também o governo que criou o Mar de 200 Milhas. Então, eram militares criminosos, todos eles são criminosos. Se tivéssemos o Nuremberg no Brasil, iriam 5 se sentar no banco dos réus, mas você não pode ser cego. O próprio Geisel, um governo extremamente autoritário, um governo, não se pode esquecer, que foi no governo do Geisel que o Vlado Herzog foi assassinado, que o Manuel Fiel Filho foi assassinado, e que a direção quase inteira do PCdoB foi massacrada numa casa no chamado Massacre da Lapa, em São Paulo. Acabou essa geração de militares nacionalistas que tinham um traço ditatorial, um traço sanguinário, criminoso, mas que eram nacionalistas, protegiam a Petrobras, protegiam do Mar de 200 Milhas, por exemplo. O pré-sal está dentro do Mar de 200 Milhas. Então, eu cada dia mais, cada dia que passa, cada dia que eu abro a tela da internet para ver as notícias, eu me convenço de que o Brasil seguramente nunca viu nada parecido. Esse caráter autoritário do Bolsonaro que eu já citei anteriormente, Fernando, mostrou-se latente após uma revelação feita pela revista Piauí. Logo depois daquele episódio onde se aventou a possibilidade de apreensão do seu celular pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente da República reuniu alguns de seus ministros no Palácio do Planalto e anunciou que iria enviar as Forças Armadas ao STF para destituir os magistrados da Corte. De acordo com relatos repassados à jornalista Mônica Gugliano, aos palavrões, o chefe do executivo teria dito: "Vou intervir". Após algumas horas de tensão e com o ministro Augusto Heleno atuando como apaziguador, algo que muito me surpreende, diga-se, Bolsonaro foi demovido da ideia. Essa denúncia é muito grave, Fernando. Nosso país está entregue a um desequilibrado, essa é a verdade. Mas, Anderson, eu continuo insistindo o seguinte: eles não estão enganando ninguém. Nós não fomos vítimas de uma vigarice, ele anunciou isso. O filho dele, esse acelerado que é deputado federal por São Paulo, que pode atravessar o viaduto do Chá a pé, que ninguém sabe de quem se trata, agora ficou famoso por causa da televisão, porque é filho do presidente, mas até o dia das eleições, se eu cruzasse com esse sujeito na rua, eu não saberia de quem se trata. E é um deputado aqui por São Paulo, estado onde eu vivo há 50 anos. Esse camarada já havia dito que para fechar o Supremo bastava um cabo e um burro, né? Uma coisa assim, um jipe e um sargento. Então, o fato de que ele, na intimidade, no breu das tocas, como diz o Chico Buarque, que eles pretendam fazer o que querem. Fechar Supremo, fechar Congresso, o ideal seria isso, aquelas manifestações dele estimulando a sociedade a avançar contra poderes constituídos, poderes legais. Você pode até dizer, esse Congresso é um horror, sabe? Esse Congresso é que dá a maioria para ele passar toda essa rapina na soberania brasileira, vem de lá. Você pode até dizer, mas nesse Supremo aí eu não dou minha motocicleta para um juiz desse tomar conta, para um ministro desse tomar conta. Ou como diriam no tempo do Nixon, eu não compraria um carro usado de um ministro do Supremo atual, mas é o Supremo que nós temos. A gente tem, para garantir um mínimo
de estabilidade democrática, a gente tem que apoiar essas instituições, o Congresso e o Supremo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Qualquer coisa que o Bolsonaro, sua família, sua quadrilha façam contra as instituições brasileiras, vai me ter do outro lado, vai me ter do outro lado, sem nenhuma dúvida. Sim, você tem toda a razão, é da maior gravidade e a sociedade precisa responder a isso aí no mesmo tom, com o tom dessa gravidade. Agora, nós estamos enfrentando a outra praga, né? Como juntar a população? Se você sabe que é um crime, você botar pessoas amontoadas nas ruas, fazer uma manifestação. O brasileiro é muito criativo, você vê que as torcidas organizadas de futebol estão fazendo aqui em São Paulo, começou com os Gaviões da Fiel, que faziam um negócio que eu batizei de Blitzkrieg, né? Que é guerra relâmpago, que eles se comunicam um com o outro, centenas deles, dezenas, centenas, se comunicam um com o outro por internet, por telefone, e marcam um determinado ponto, na Avenida Paulista, na porta do MASP ou na porta da Fiesp, às 3 da tarde de domingo. Quando é às 3 da tarde de domingo, aparece aquele monte de gente ali e faz uma manifestação rápida, alguém faz um discurso rápido, estende uma faixa, fora Bolsonaro, e se picam, evaporam. Isso já está trazendo, tem um negócio muito bonito, um exemplo muito bonito que as torcidas estão dando, inclusive, para o campo democrático brasileiro, que é a unidade. Começou com os Gaviões da Fiel, semanas depois já estavam lá os companheiros da Mancha Verde, do Palmeiras. Suponho que no Rio episódios semelhantes estejam acontecendo. Em Belo Horizonte eu vi uma manifestação, vi na internet, uma manifestação de cruzeirenses e atleticanos que querem, desde sempre, voar um na carótida do outro, e eles ali de mãos dadas, com faixa azul do Cruzeiro e com faixa preta e branca do Atlético. Então, temos que responder a isso, temos que responder do jeito que der, temos que responder aqui, nas redes sociais, nas estações de rádio, onde der televisão. Nós não tem a única televisão aberta no Brasil em que você pode confiar, é a TVT, e então nós temos que lutar com as armas que temos, mas não podemos engolir isso. Cada segundo, cada milímetro, cada polegada que a gente deixar eles avançarem é um buraco a mais na soberania, um buraco a mais nas nossas liberdades. Outro sinal dos tempos complicados em que vivemos foi a notícia daquele dossiê preparado pela Secretaria de Operações Integradas, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, listando os nomes de 579 servidores públicos, em sua maioria da área de segurança, que se posicionaram como antifascistas. O ministro André Mendonça foi intimado pelo Supremo a dar explicações sobre o episódio, acabou demitindo o diretor de inteligência da CEOP, o coronel Libório, mas a ferida continua aberta, Fernando. Não podemos viver eternamente sob a ameaça constante de restrição das nossas liberdades individuais. Essa matilha que tomou conta do poder com a eleição do Bolsonaro não consegue ter nem originalidade. Lista de subversivo, entre aspas, lista de comunistas, lista de antifascistas. Nós temos no Brasil há muito tempo, ninguém haverá de se esquecer, os mais velhos, pelo menos, os que estão na minha faixa de idade, não devem se esquecer da famosa lista dos 98 comunistas do general Frota, que ele disse que estavam infiltrados no governo militar. Você vê o nível de delírio de um camarada como esse. Aliás, o general Frota, apenas como um parênteses, que tinha como seu principal lugar-tenente ali, como seu principal operador, o general Heleno, que hoje é o chefe da espionagem no Brasil. E essa tentativa de identificar e silenciar os que possam ser
oposição ao governo, também não tem nenhuma originalidade, também não tem absolutamente nada de novo. Eles estão repetindo comportamentos, os piores comportamentos da ditadura militar, que não deram certo, tanto que a ditadura morreu, acabou. Claro, tira a liberdade das pessoas, prende as pessoas, limita a liberdade de manifestação, a sua, a minha, de qualquer uma das pessoas que estão nos ouvindo, que as pessoas acham que é não, censura a imprensa é uma forma de combater os jornalistas. Não é. Não se trata de uma denúncia corporativa. Eu, Fernando Moraes, se aumentar a censura, eu vou perder meu emprego. Não, não é isso, não. A censura é feita para o leitor, não é para o jornalista. Para o leitor não saber o que está acontecendo no país, para o leitor ficar à margem da tragédia que está acontecendo pela iniciativa deles. No governo Médici, por exemplo, eu era jornalista, 73, 72, se não me engano, houve um surto de meningite no Brasil, um surto aterrador de meningite meningocócica, e as pessoas tinham que se proteger, porque havia o risco de contaminação. E o canalha do general Médici, que deve estar ardendo hoje nas chamas do inferno, proibiu a censura de dar notícias sobre a meningite. Você imagina, é como se hoje, claro, não era uma pandemia, mas matou gente, eu não sei te dizer de memória o número de pessoas que foram parar em hospital, que sofreram e que morreram. Era como se hoje o Bolsonaro dissesse: a partir de amanhã não pode dar notícias sobre o coronavírus. Então, essa lista, esse dossiê desse ministrinho que o Bolsonaro colocou na justiça no lugar do outro, lá do Moro, do náufrago, isso é o começo. E essas coisas, ou você mata na raiz, ou, quando você menos perceber, tem um censor sentado ao seu lado aí na Band do Rio de Janeiro para te dizer o seguinte: esse pode, esse não pode. Fernando Moraes pode, Beltrano não pode. Cicrano pode, Beltrano não pode. Então, isso não vai te perturbar. Claro, é uma violência, é uma brutalidade, mas não é você, Anderson, que eles vão querer pegar. Eles querem pegar os seus ouvintes. As pessoas precisam tomar conhecimento disso. Ditadura não é para pegar uma ou outra pessoa. Ditadura é para poder submeter a sociedade às barbaridades que eles têm cometido. Já não passou da hora de o judiciário tomar uma iniciativa contundente contra o Jair Bolsonaro, Fernando? Você acha possível que o Supremo faça algo para conter a sanha golpista do bolsonarismo? Talvez nesse inquérito das fake news? Olha, eu não acho que o Supremo vai fazer nada, nem acho que o Congresso vai fazer nada se não for sob pressão popular. Não, a gente não deve ter ilusão com relação a isso. E mesmo o Supremo, não estou falando dos nomes, não estou vulgarizando a crítica, mas o Supremo, como instituição no Brasil, não tem uma história muito edificante, uma história muito virtuosa, não. Se você olhar para trás, nem precisa ir para séculos atrás, sabe? Você décadas atrás. O Supremo foi quem, em primeiro lugar, foi o Supremo, com a conivência de Getúlio, foi o Supremo que mandou Olga Benário, judia, comunista, grávida, alemã, foi o Supremo que autorizou a ida da Olga Benário para a Alemanha nazista para morrer numa câmara de gás, para ter o bebê num campo de concentração e para morrer numa câmara de gás. Você vai dizer: não, a culpa é do Filinto Miller, a culpa é do Getúlio Vargas, mas é o seguinte: o último recurso foi feito ao Supremo e o Supremo negou. O Supremo podia ter dito
se respeitasse a lei, podia ter dito: ela está grávida de um brasileiro e, portanto, pela legislação, ela não pode ser deportada. E, no entanto, fecharam os olhos e a gente sabe como terminou. Não podemos esquecer de que foi o Supremo que considerou vaga a presidência da República em 64, no golpe de 64, quando o Jango estava no Brasil. Eles alegaram que o presidente tinha deixado o país e, portanto, a presidência estava vaga e que devia ser assumida pelo vice. Era mentira. Mentira, o Jango estava em Porto Alegre, à vista de todo mundo, não é que estava enterrado num bunker, num lugar escondido, não, à vista de todo mundo, com Brizola, com políticos, com militares e tal. E o Supremo considerou vaga a presidência da República, permitindo que o golpe se concretizasse. Então, não é uma instituição que você possa dizer: olha, eu confio na história dessa instituição. Ainda que eu tenha restrições a um ou outro ministro atual, a instituição está acima deles. Não sei se é assim. Não sei se é assim. Eu, nessas circunstâncias, eu lembro sempre de uma frase que o doutor Ulisses Guimarães me repetia. Eu meio virei político um pouco pela mão dele, por estímulo dele. Eu era muito próximo dele como jornalista, tinha feito perfis dele. E o doutor Ulisses sempre me dizia o seguinte: a única coisa que assusta essa gente é povo na rua. Então, acabou a quarentena, meu caro, e eu já comprei meu megafone. Está aqui pendurado na porta, pagar em 12 vezes, mas já está com as pilhas prontas. Só estou esperando a pandemia passar para ir para a rua. Fernando, quem obteve vitórias recentes na justiça foi o ex-presidente Lula. Em uma delas, a segunda turma do STF determinou que a delação do ex-ministro Antônio Palocci deve ser retirada de uma ação penal contra o petista relacionada à Operação Lava Jato. Aliás, parece que a força-tarefa está sendo finalmente desmascarada, hein, Fernando? É verdade. Essas duas vitórias recentes do ex-presidente Lula no Supremo são extremamente importantes, porque é preciso chamar a atenção das pessoas também para o fato de que o Lula vem sendo perseguido desde o dia que ele assumiu a presidência da República até hoje, não só pelo que ele é e pelo que ele fez, mas ele principalmente está sendo perseguido da maneira brutal que foi, de perder a mulher, de perder o irmão querido, que ele não pôde participar do velório por canalice, por crueldade de um funcionário do judiciário, burocrata, Barnabé do judiciário. Ele não pôde enterrar o irmão, rapaz. Não pôde enterrar o irmão. E depois, quando morreu o netinho, aliás, netinho cujo tablet com joguinhos a federal não devolveu até hoje. Confiscou e não devolveu até hoje. Pois ele, milagrosamente, conseguiu autorização para enterrar um neto. Então, um sujeito que foi submetido a tudo isso, há quase 2 anos de prisão, sendo escandalosamente, escancaradamente inocente, na verdade, ele está sendo perseguido não é só porque ele é o que é, mas pelo que ele fez. O Lula quebrou a lógica do Brasil. O Lula quebrou a lógica que separa a sociedade por andares. Tem um andar de cima e um andar de baixo. E o Lula saiu do andar de baixo e entrou no andar de cima sem pedir licença ao dono da casa e não entrou pela porta dos fundos, entrou pela rampa principal, levado pelas mãos do povo. Entrou uma vez, entrou 2 vezes, fez a sucessora dele 2 vezes. Não há nada mais indiscutível do que voto para manifestação popular numa eleição democrática, que não foi o caso de 2018. Patrícia Campos Melo, colega nossa, jornalista,
está aí sendo premiada, reconhecida no mundo inteiro, porque ela foi a autora da denúncia de que a eleição do Bolsonaro foi uma fraude eletrônica, inspirada e muito provavelmente financiada por interesses estrangeiros, pelo assessor lá do Trump, o Banner, agora me escapa o nome, Steve Bannon, com tempestades de mentiras, tempestades, artilharias de mentiras. A Patrícia publicou, quem quiser, qualquer um de seus leitores que tiver, de seus ouvintes que tiver um celular e um computador, pode ir na coleção da Folha de São Paulo e vai ver. A Patrícia publicou uma fatura de uma empresa vendedora de disparos de fake news, que não é uma nota fiscal, é uma fatura, é quase que uma oferta de serviço, em que uma dessas empresas criminosas oferecia para algum partido, eu suponho, por exclusão, que tenha oferecido inicialmente ao Alckmin, o candidato do PSDB, que não topou, não sei se não topou porque era muito caro, ou se não topou porque temia que isso pudesse ser apanhado, mas a fatura está lá, publicada, ela própria, fotografada e publicada na Folha de São Paulo em 3 colunas. A empresa vendia 120 milhões de disparos de internet, de fake news, por 8 milhões de reais. 120 milhões é o total do eleitorado brasileiro. E você podia escolher, olha, eu quero só o Rio de Janeiro, ou eu quero só o Nordeste, eu só quero negros, ou eu quero X% de negros, X% de brancos, X% de pardos, de amarelos. Você podia escolher classe social. Eu só quero pobres, só quero gente com renda familiar abaixo de X salários mínimos. Então, para quê? Para mandar mentira, para mandar kit gay, mamadeira de piroca, mandar foto Eu mesmo falei com uma amiga, uma mocinha que fazia limpeza da redação do Nocaute. Antes das eleições, eu perguntei para ela, você vai votar em quem? Ela disse, vou votar no Bolsonaro. Eu falei, por que você vai votar nele? Ela falou, porque eu vi uma foto da vice do Haddad, da Manuela Dávila, com uma camiseta onde estava escrito, Jesus era gay, Jesus é gay, Jesus foi gay, uma coisa assim. E eu não vou votar, isso é uma coisa desrespeitosa, não voto, vai que morre, vai que eles se elegem, morre o Haddad, vai uma mulher dessa para a presidência da República, eu sou cristã, sou evangélica e tal, Aí eu disse para ela, olha, se você permitir, eu posso, em 5 minutos, fazer uma foto sua aqui com o celular e montar na sua camiseta uma frase igual ou pior, que é essa que puseram na camiseta da Manuela Dávila. Então, era isso que essa gente vendia. Era isso que essa gente vendia. Agora, só há uma maneira da gente acabar com isso. Aliás, há mais de uma, mas à nossa disposição, só tem uma, que é organizar a sociedade e derrubar essa gente nas urnas. Não estamos vivendo um momento pré-revolucionário, não vamos ter Revolução Francesa, não vamos ter Revolução Russa, não vamos ter Revolução Cubana aqui, ao que tudo indica, até onde os meus olhos alcançam. Então, nós temos que resolver os nossos problemas com as nossas armas, com os nossos instrumentos. Quais são? São esses. Eu tenho falado com os meus amigos, esse que nós estamos fazendo, isso aqui é uma maneira essa nossa conversa, o número de pessoas que vai ouvir essa nossa conversa, é uma maneira de lutar contra esse estado de coisas. E lutar em benefício de quem? De nós, sobre classe média, você, eu. Não, lutar para os outros. Lutar para quem precisa da presença do Estado.
lutar para quem não tem escola, lutar para quem não tem serviço de saúde. Essa gente aí, desde o golpe contra Dilma, desde do postiço lá do Michel Temer, vem esterilizando, secando os recursos para a saúde. A PEC do fim do mundo, a PEC do congelamento. Eles tiraram 20% dos recursos da saúde. Você está vendo agora o resultado com a maneira como esse governo, esse governicho, reage à pandemia. Então, esse tipo de comportamento que você denuncia com veemência, com dureza, tem que ser combatido por nós. Enquanto não puder ir para a rua, cercar o Palácio do Planalto, cercar fazer manifestação cercando o Supremo, ir para a porta da Fiesp, ir para o MASP, ir para a Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, ir para a Cinelândia, no Rio de Janeiro, está nas nossas mãos. Essa é uma tarefa indelegável. A gente não pode pedir a alguém que faça por nós. Ou fazemos nós, ou nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, no meu caso, para as minhas netinhas, um Brasil absolutamente estraçalhado. Voltando a falar da nossa institucionalidade, Fernando, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em entrevista essa semana para o Roda Viva da TV Cultura, rechaçou a possibilidade de aceitar um dos muitos pedidos de impeachment contra o Jair Bolsonaro que chegaram até ele. Está mais do que claro que esse conluio neoliberal com o bolsonarismo não será desfeito com facilidade, né, Fernando? Você chegou a assistir essa entrevista do Rodrigo Maia? O que você achou do que disse o Botafogo, seu codinome na lista de corrupção da Odebrecht? Bom, Rodrigo Maia, como boa parte dos políticos brasileiros, não são todos, mas é a maioria, o Rodrigo Maia está preocupado com os interesses dele, não com os interesses do Rio de Janeiro, do Brasil, da Baixada Fluminense, da Amazônia, está preocupado com os interesses dele. Vocês haverão de notar o seguinte, que ele, de vez em quando, arranha o Bolsonaro, mas não toca no Paulo Guedes. E, na verdade, isso é um jogo. Isso é um jogo. Então, por que amordaçaram? Por que o alto comando do Exército amordaçou o Bolsonaro desde a prisão do Queiroz? Ele parou de fazer aquelas palhaçadas no chiqueirinho, na porta do palácio, amansou um pouco a sua ira desbocada, porque eles repetem ali um negócio que é muito comum no mundo da tortura, que é o seguinte: tem um que dá choque elétrico e outro que dá cafezinho. De uma hora para outra, o Bolsonaro virou bonzinho para o establishment. O Bolsonaro é o que dá o cafezinho. Agora, quem está dando choque elétrico é o Paulo Guedes. Quem está destruindo o Brasil é o Paulo Guedes. Quem prometeu colocar uma granada no bolso dos pobres. Ninguém me disse isso. Eu vi e ouvi ele falar na célebre, pornográfica reunião de ministério do dia 22 de abril. Ele disse claramente isso. Eu só não vou repetir aqui o palavrão que ele disse em respeito às pessoas que estão te ouvindo. Mas o que ele disse foi o seguinte: os pobres que se ferrem. Nós vamos, a expressão é dele, nós vamos colocar uma granada no bolso dos pobres. Então, quando você vê um Rodrigo Maia insinuando que ele faz oposição ao Bolsonaro, ele, na verdade, está fazendo um jogo aí que ele tem dois interesses em vista. Em primeiro lugar, é se reeleger presidente da Câmara. E, em segundo lugar, ele quer estar disponível, se oferecer à pátria e aos brasileiros, se assim for necessário, para ser primeiro-ministro ou oficial, se fizer um plebiscito e apoiar parlamentarismo, ou se vier um presidencialismo mitigado, um parlamentarismo mitigado, em que o presidente é meio rainha da Inglaterra, e o Maia está de olho
no posto de primeiro-ministro, seja ele de facto, seja ele constitucional. Você diz que o povo diz que a fruta nunca cai muito longe do pé. A história do pai dele, do César Maia, é o exemplo que ele tem em casa do que é ser um político. César Maia é um homem que esteve no exílio. Aliás, o menino, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, nasceu no exílio, ele é chileno de nascimento, é cidadão brasileiro, mas é chileno de nascimento. O pai veio do exílio, veio ao Brasil, se juntou ao Brizola, que era uma referência nacional dos punidos pelo golpe de 64, e deu no que deu. A gente vê onde ele está hoje, em que partido está e o que ele defende. Então, eu não tenho absolutamente nenhuma confiança em que, seja o Maia, seja o Alcolumbre, tenha algum gesto efetivo de independência em relação às barbaridades que o genocida vem cometendo no Brasil. Infelizmente, não tem. Com todo esse quadro complicado que estamos atravessando nos três poderes, Fernando, como é que você enxerga o papel da esquerda? Eu te confesso que está difícil ter algum tipo de esperança nesse sentido. Os partidos não fazem qualquer movimento para a construção de uma aliança em torno de um projeto de país. Falta a convergência de ideias. Olha, eu tenho relações muito próximas, em alguns casos, relações fraternas, cordiais, com gente de praticamente todos os partidos de esquerda. Foram todos, sem exceção, extremamente solidários comigo agora no fechamento do nocaute. E eu tenho dito para eles que a gente precisa esquecer as diferenças eventuais e pensar juntos no futuro. Você não pode ficar agora, em 2020, você não pode ficar se engalfinhando pensando na eleição de 2022. Sabe? Você tem que se juntar. Nós temos muita coisa em comum. Vamos nos unir em torno dos problemas comuns. Eu me lembro de uma história curiosa que, nos anos, ainda na ditadura, no fim da ditadura, mas ainda na ditadura militar, eu fui a Cuba com um grupo de políticos brasileiros do Rio, de São Paulo e alguns do Nordeste, um grupo pequeno, de praticamente todo mundo de esquerda. Tinha um deputado nordestino que se infiltrou ali na caravana, embora não fosse socialista, não fosse uma pessoa de esquerda, ele era apaixonado pelo Fidel Castro. E fomos juntos. E aí, numa das conversas com o comandante Fidel Castro, cada um com uma posição diferente, ele falou: olha, não tem saída senão a unidade. Vocês têm que se unir, vocês têm divergência? Tem. Mas vocês têm que pensar o seguinte: somos todos contra o câncer, somos todos a favor da água encanada, somos todos a favor da luz elétrica? Somos. Bom, já temos uma base comum para nos juntarmos. A partir daí, vamos ver o que mais que nos une, o que mais que nos une, o que mais que nos une. Hoje, o que nos une é o futuro do Brasil, é a soberania do Brasil. É a destruição da universidade, é a destruição dos centros de pesquisa, uma conquista, uma riqueza à área de pesquisa no Brasil, que deu um homem como o Miguel Nicoleles. Bom, a maioria da população não sabe, mas o Brasil já teve um prêmio Nobel de Física em 1951, foi roubado pelos Estados Unidos. O prêmio Nobel de Física de 1951 devia ter sido do César Lattes, do cientista César Lattes, pela descoberta do meson pi. Muito bem, deram o prêmio Nobel
de física daquele ano para o assistente dele, que era norte-americano. Então, o nível da ciência produzida no Brasil é tão alto que nós temos prêmio Nobel. Todo mundo fala, não, o Brasil não tem prêmio Nobel. Eu levanto a mão e falo, opa, tem sim. Tem o prêmio Nobel de Física, de 1951, que foi dado ao César Lattes e que foi roubado, foi subtraído. Eles estão destruindo tudo isso, eles estão destruindo isso. Eles estão destruindo Manguinhos, Fiocruz. Nós, aqui no Nocaute, a gente dava uma tabela diária do Covid nos 25 países mais afetados, como é que vem se comportando em cada país, como é que foi ontem, como é que foi hoje, qual é a predição, como eles dizem. Eles não falam na linguagem de estatísticos, eles não falam em previsão, falam em predição do Covid, do desenvolvimento do Covid. Então, quais eram as nossas fontes? Tem 50 fontes que você pode usar. Nós usávamos, basicamente, o MIT, considerada a maior instituição, ou uma das maiores instituições de produção de conhecimento científico do mundo, o Massachusetts Institute of Technology, e a Universidade Federal da Bahia, a Federal da Bahia. E aí você abre o jornal, a internet, o rádio, a televisão, e você vai ver o seguinte: tem cientistas de altíssimo nível em Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, na Federal do Paraná, que já estão fazendo parceria com os russos para a investigação da vacina. Tem o Instituto Butantan em São Paulo, tem Fiocruz, Manguinhos, no Rio de Janeiro. Temos referências o centro montado pelo Miguel Nicoleles em Natal, no Rio Grande do Norte. Tudo isso vai ser destruído porque não vai ter dinheiro para isso, porque eles acham que isso não é importante. O cavalo do Weintraub, que saiu daqui escorraçado, fugido, que nem o rei da Espanha, né, que roubou e saiu de lá fugido também, o cavalo do Weintraub já tinha anunciado que isso não tem importância, não precisa disso. O ministro da Educação achava que tinha pouca gente na cadeia, ele parecia ministro da polícia, não da educação. Então, esse avanço da matilha sobre a produção de conhecimento no Brasil é inacreditável. Cultura. Olha a área da cultura, olha o que fizeram com o Ministério da Cultura. Virou o prêmio de consolação de 5º lugar. Na vida militar, eles têm uma expressão muito interessante que é canil. Canil não é o lugar para onde eles mandam os cachorros do batalhão, do quartel. Canil é a repartição para onde eles mandam o oficial que não deu certo em lugar nenhum. E a gente está vendo que na área da cultura, a Cinemateca Brasileira, que é detentora do maior acervo cinematográfico do Brasil, é a 2ª maior cinemateca ao sul do Equador, só perde para a Cinemateca do México. Isso aí está correndo o risco de pegar fogo de uma hora para outra. Todo mundo sabe que filme, película, tem um grau um risco de incandescência muito grande por causa do material de que é produzido. E quantas vezes pegou fogo em estação de televisão, em depósito de filme, por causa disso? Tem que salvar a Cinemateca, tem que salvar a Casa de Rui Barbosa, tem que salvar a Ancine. E só tem uma maneira de salvar, recorrer ao velho doutor Ulisses Guimarães. A única coisa que assusta essa gente é povo na rua. Então vamos para a rua. Fernando, nós tivemos na última semana 2 notícias lamentáveis para quem defende uma imprensa independente que se contrapõe à mídia dominante. O encerramento de 2 veículos muito importantes neste processo de luta pela democracia. Um deles foi o site Conversa Fiada, criado pelo jornalista Paulo Henrique Amorim, que faleceu no ano passado. O outro é justamente o Nocaute, idealizado por você, Fernando.
Primeiro eu gostaria de saber o que é que te levou a tomar essa difícil decisão. Bom, Anderson, eu poderia fazer aqui um exercício de análise de conjuntura, de avaliação da realidade brasileira para explicar as razões pelas quais eu fui obrigado a fechar o nocaute, mas eu resumo em poucas palavras. O dinheiro era pouco e se acabou. Agora, isto que parece algo normal de uma sociedade capitalista, acabaram os anúncios, acabaram os anunciantes e tal, os contribuintes, você não tem dinheiro. Como eu não quero nem vender, nem alugar minha alma para ninguém, dinheiro tem. Qualquer pessoa que esteja no meio aí da comunicação eletrônica sabe disso. Dinheiro tem, mas não tem almoço de graça, não. Você tem que pagar. Tem dinheiro, tem grandes instituições, tem grandes personalidades, grandes mecenas, entre aspas, no planeta inteiro. Eu poderia, com um estalo de dedo, com 2 telefonemas, arrumar dinheiro para sustentar o nocaute muito melhor do que ele funcionava, que era uma estrutura muito enxuta, com 2 telefonemas, mas eu ia ter que alugar minha alma, ia ter que ficar com o rabo preso, porque você imagina, por exemplo, eu sou defensor de ensino público e gratuito em todos os níveis. Uma faculdade privada talvez não se anime a anunciar num blog que defende isso. Eu acho que o sistema financeiro é, na verdade, uma forma de exercer a agiotagem legalmente. Bom, se eu acho isso, se eu defendo isso no nocaute, é absolutamente natural, é da natureza das coisas, que o Banco Itaú, que o Bradesco, que o Santander não queiram anunciar em alguém que quer o fim deles. Tem isso. Agora, tem o seguinte, uma coisa que eu recomendo particularmente a seus ouvintes, a você, se não leu, aos seus ouvintes, e eu fico tranquilo para recomendar isso, porque, embora seja algo de minha autoria, é gratuito. Quem for lá no nocaute, porque o nocaute não fechou, terminou o blog, ele não é atualizado, mas nós fizemos uma página com os melhores momentos e tal, com isso e aquilo, as melhores reportagens, para as pessoas poderem localizar. Se você quer localizar a entrevista que eu fiz com o Julian Assange, no exílio dele, lá trancado numa embaixada em Londres, você vai lá e procura. Se você der uma espiada no nocaute, você vai ver que a gente atravessou esses 4 anos aí fazendo milagre. Fizemos um blog sério, um blog decente, um blog digno, não sectário. O fato de eu não ser filiado a nenhum partido me dava uma liberdade muito grande. Então, por exemplo, nas eleições presidenciais, eu entrevistei todos os candidatos do chamado Campo Democrático, do Rui Guerra, desculpe, Rui Costa Pimenta, do PCO, Partido Comunista Operário, até o Ciro Gomes. Tem entrevista, se você quiser, vai lá, entra, tem entrevista com o Ciro Gomes, passando por todo mundo, pela Manu, pelo Haddad, enfim, todas as pessoas que estavam concorrendo à prefeitura, Boulos, passaram por lá. Isso me dava uma independência muito grande, sabe? Eu, semanas atrás, aliás, está na capa desse nocaute que está disponível aí, eu montei uma página com 4 economistas de tendências diferentes, tendências políticas, econômicas, sociais, diferentes, para que cada um respondesse a uma pergunta que o nocaute fez. O que você faria hoje se você fosse chamado para ser ministro da Fazenda no Brasil? Chamamos o Pércio Arida,
chamamos o Beluso, chamamos o João Sixu, que é um mestre, um craque aí da Federal do Rio de Janeiro, e chamamos o Paulo Nogueira Batista Júnior. O que é isso? Isso é informar para todo mundo. As pessoas não querem saber só o que os economistas de esquerda pensam. As pessoas querem saber o que todos os economistas respeitados, e o Pércio Arida é um economista respeitado, não importa o que cada um pense dele, é um economista respeitado. Então, a gente era capaz de fazer esse tipo de coisa. Mas, voltando ao começo da sua pergunta, você há de encontrar lá, nós estamos dando de presente de despedida do Nocaute, um livro que eu montei, é um dossiê, veja você, de 40 anos atrás, quando o Centro de Inteligência, Centro de Informação do Exército, montou um projeto para silenciar a imprensa nanica, a imprensa independente no Brasil, Pasquim, Movimento, Opinião, Nós Mulheres, Mulherio, Brasil Mulher, Versus, e tantos outros. Eles montaram um projeto para silenciar esses órgãos, que são o quê? O que era a imprensa alternativa dos anos 70, 80? São os blogs independentes de hoje. Então, eles montaram uma operação que envolvia praticamente todas as instituições do Estado para asfixiar a imprensa independente sem parecer que estava censurando. Então, você ia lá, entrava na redação do Versus, por exemplo, que éramos meia dúzia de gatos pingados comandados pelo Marcos Feimann, e entrava um fiscal do Ministério do Trabalho e dizia: queremos ver carteira profissional de todo mundo, carteira assinada. Bom, ninguém ganhava nada, ninguém tinha carteira assinada. Batiam na porta, a gente tinha medo que fosse o dono, o senhorio, querendo receber o aluguel. Eu tive acesso a essa papelada e resolvi investigar, eu era deputado na época, resolvi investigar como presidente da Comissão de Direitos Humanos e montei um dossiê. E esse dossiê está disponível em e-book na capa do Nocaute, que está disponível, chama-se A História do Cerco à Imprensa Independente no Brasil pelo Exército. É muito atual, apesar de ter 40 anos de idade, é muito atual. Eu recomendo às pessoas que vejam para saberem o quê? Que eles estão repetindo isso. Eles estão asfixiando os blogs progressistas de todas as maneiras. Só que agora eles contam com uma ajuda que o Exército não tinha naquela época, que é o Poder Judiciário. Em boa parte dos casos de brutalidade contra a imprensa que nós vimos no Brasil, o que a gente viu foi a substituição da censura fardada pela censura togada. Eu sou vítima disso. Eu tive que pagar ao seu... Não vou repetir o nome dele, que não dá sorte. Eu sou materialista místico. Eu fui obrigado a pagar a um, então, deputado federal, hoje governador de estado, uma indenização monumental, injusta, a indenização, condenado pelo STJ. Não sei se o STJ aproveitou para tirar uma casquinha em mim, que vivo dando porrada neles aqui, mas a verdade é essa, é que agora esse governo, entre aspas, democrático, que foi eleito, esse governo, além de todos os mecanismos que foram utilizados pela ditadura no final dos anos 70 para silenciar a imprensa nanica, estão sendo utilizados hoje. É quase um decalque do que foi feito antes. É importante ver isso. Não é porque fui eu que fiz. Aliás, texto meu lá não tem quase nada. O que tem é documento, dossiê, foto de documento secreto, foto de carta de ministro para presidente da República, de ministro para ministro, de ministro para general, para chefe de polícia, mandando cercar o movimento, mandando cercar o não sei o quê, mandando fechar o não sei o quê,
mandando recolher material impresso. Então, o risco que nós corremos, e não é nós jornalistas, não é você e eu, que nós corremos é a sociedade, porque os caras estão querendo impedir a gente de contar para a sociedade o que eles estão fazendo com o Brasil. Para encerrar, Fernando, como é que a sociedade pode atuar para valorizar a imprensa alternativa? Eu devo te confessar que nós aqui no Faixa Livre sofremos do mesmo problema da dificuldade de conseguir financiamento, algo que já ocorre há anos. A equipe do programa resiste bravamente a esse cenário para manter acesa essa trincheira que há 25 anos defende a soberania do povo brasileiro, mas não sei até quando será possível nos mantermos nessa importante tarefa. Olha, a sociedade precisa aprender que os blogs, ou não todos, naturalmente, mas a maioria dos chamados blogs progressistas, democráticos, que querem um Brasil justo, um Brasil livre, um Brasil soberano, um Brasil em que haja garantia de emprego para as pessoas, em que haja saúde de boa qualidade. As pessoas precisam entender o seguinte, que quem defende o interesse delas não é o Globo, o Estadão, a Folha. Quem defende os interesses delas, dessas pessoas que estão sofrendo, somos nós. Somos nós. Contra esses grandes, a chamada imprensa comercial, contra esses grandes veículos. Então, tem que ser através da sobrevivência, tem que ser através de contribuição individual. Quer um exemplo bom? Eu gosto de exemplos porque eles são muito iluminadores do que a gente está dizendo. O velho Bernie Sanders, que foi pré-candidato a presidente dos Estados Unidos já pela segunda vez. Nas duas pré-candidaturas, estou falando de pré-candidatura, não de candidatura, enquanto a Hillary, na primeira, enquanto a Hillary ia passar o chapéu em Wall Street ou beijar o anel dos barões da Flórida, os cubanos e venezuelanos bilionários que vivem na Flórida, por alguma razão daquela misteriosa eleição americana, a Flórida tem mais importância que outros estados, do ponto de vista eleitoral. Muito bem, o que fez o Bernie Sanders? Ele decidiu que não ia pedir um único tostão a nenhuma instituição e abriu uma vaquinha nacional. Bom, nos dois casos, tanto em 2016, quanto agora, na pré-eleição, que acabou escolhendo o Joe Biden, ele levantou para a pré-campanha dele, nos dois casos, aproximadamente 300 milhões de dólares. Sabe qual era a média de contribuição? 17 dólares. Cada, em média, teve gente que deu mais, teve gente que deu $1, teve gente que deu 35 dólares. Mas a média foi de 17 dólares. Até eu contribuí. Eu, nesse momento que eu estou conversando com vocês, eu estou vestindo uma camiseta que eu recebi, eu mandei 15 dólares de presente de contribuição para a campanha dele, e recebi a camiseta. A camisetinha vagabunda, algodãozinho vagabundo e tal, escrito Bernie Sanders, vamos fazer a revolução, uma coisa assim, uma simpatia. Agora, foi assim que ele fez, e é assim. O segredo é o método Bernie Sanders. Agora, nos streamings aí, está passando uma série engraçada chamada Método Kominsky, com o filho do Kirk Douglas lá, Michael Douglas, que é um método, na verdade é uma frase, um título de filme, mas eu estou inventando aqui. É o método Bernie Sanders. É o que você está fazendo, é o que a gente está fazendo. Agora, a gente tem que ter a capacidade de convencer a sociedade de que ela pode dar R$1. Não precisa dar 1.000, 2.000, 10.000, sabe? Não precisa de mecenas. Tem, você sabe. Dinheiro tem. Você não pode vender, alugar sua alma para o capeta. Você não pode vender sua alma para o capeta. Então, você tem que compartilhar os custos
de produzir notícia independente de boa qualidade com os leitores, com os beneficiários desse trabalho. Sabe? Não pense que a General Motors, a Ford, a Chrysler, seja lá o que for, vão anunciar nos nossos veículos. Então, tem que ser a população. A população tem que se conscientizar de que, se ela quer informação limpa, informação independente, informação sem compromisso com um grupo político, com um partido político, tem que ajudar os blogs independentes. Eu dizia lá, toda vez que podia, no nocaute, dizia: aqui dentro não tem patrão, o patrão é você. Se a hora que o blog começar a andar para um rumo ruim e vocês esperiarem, a gente discute aqui e corrige. Agora, nós aqui não recebemos pauta pronta de anunciante, até porque não temos anunciante. Então, a saída, Anderson, eu estou convencido de que a saída é o método Bernie Sanders para que a gente possa sobreviver. Fernando Moraes, muito obrigado por essa entrevista aqui para nós no Faixa Livre, mas eu não posso encerrar essa nossa conversa sem antes fazer um depoimento pessoal. Talvez você seja um dos responsáveis por plantar essa semente da política na minha vida, quando lá pelos idos de 2004, 2005, na época em que eu estava iniciando os meus estudos em comunicação social, eu tive contato com uma das suas grandes obras, o livro Olga, onde você narra a trajetória de Olga Benário, uma alemã de origem judia, que foi escalada pela Internacional Comunista para acompanhar o Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, aqui no Brasil. Eu acabei me envolvendo na política muitos anos depois, mas eu tenho certeza que a leitura de Olga foi o ponto de partida para essa minha paixão pela política. Eu quero mais uma vez te agradecer, Fernando, não só por essa entrevista, mas também por inspirar tantas gerações ao longo do tempo. Um abraço para você. Puxa vida, Anderson, coisa boa, que bom ouvir isso. Que bom, de verdade, sinceramente. Fico muito feliz de ver, sabe, alguém com a sua cabeça, com seu talento, sua capacidade de comunicação, dizer que sua inspiração política brotou, nasceu depois da leitura de um livro escrito por mim. Muito de verdade, muito obrigado. E eu quero dizer que foi uma alegria, que, embora o tempo seja curto, se deixasse por minha conta, eu ficava conversando com vocês aqui o resto do dia. Obrigado, eu estou às ordens, quando quiser novamente. Se o circo continuar pegando fogo, me chama de novo que eu volto aqui. Tá bom? Grande abraço para você, para todos os seus ouvintes. Não sei se você vai além dos limites fluminenses, mas, de qualquer maneira, fica um grande abraço para todas as amigas e amigos, companheiros do Rio de Janeiro. Tá bom? Obrigado, meu velho. Boa sorte. Viveremos e venceremos. Conversamos aqui com o jornalista, biógrafo e escritor Fernando Moraes. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em duas contas. Além da tradicional da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas duas contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da FBNDES que o façam, pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Já estamos de volta, ouvintes. Eu aproveito agora para retomar a leitura dos recados de vocês, ouvintes, que, como sempre, estão muito atrasados aqui nas minhas mãos. O Luiz Carlos Leone, lá no nosso site, na entrevista com o Carlos Eduardo Martins, que nós fizemos no dia 10 de julho, ele comentou o seguinte: há dois modos de subjugar uma nação. Um é pela força, o outro é pelas dívidas. Assim começa o documentário Assassino Econômico, baseado no livro homônimo de John Perkins. A afirmação sinistra e reveladora feita na abertura antecipa e retrata bem o conteúdo do filme, que traz informações e reflexões importantes, que se mantêm atuais e ajudam a entender muito o que ocorre nos dias de hoje. Para uma melhor compreensão do que o Brasil e demais nações emergentes estão passando, sugiro assistir a um vídeo documentário disponível no YouTube e também no site da AEPET do dia 3 de julho deste ano. Acredito que os interessados em conhecer as artimanhas e trapaças que uma nação poderosa pode fazer com os países concorrentes e subdesenvolvidos, para tanto é só colocar um grupo tirano para comandar o país, pois o resto o desfecho é catastrófico. Quaisquer semelhanças com países emergentes, conhecidos e familiares não é mera coincidência. Tá aí, fica a dica do Luiz Carlos Leone do documentário Assassino Econômico. Obrigado aí pelo teu comentário, Luiz Carlos. A Leda Mota se posiciona aqui a respeito da transmissão do programa pela rádio. Ela diz: caros produtores do Faixa Livre, grata pelo retorno. No rádio de pilha, embora preferisse, há muito desisti. Som inexistente e impraticável. Ouço pelo celular que me permite mobilidade no endereço www.programafaixalivre.com.br. Sim, às vezes recorro à recuperação, mas ao vivo é o horário mais conveniente para mim. De toda forma, fica a informação do precário funcionamento para vocês corrigirem quando possível. Saúde para todos e todas. Abraços. Pois é, Leda, a gente já comunicou à nossa equipe técnica a respeito desses frequentes problemas que ocorrem aí na transmissão do programa e, à medida do possível, eles estão resolvendo, tá bom, Leda? Eu te agradeço o comentário e sempre que surgir algum tipo de problema técnico na transmissão do programa, que vocês reportem aqui para a nossa equipe, tá bom? Um abraço para você, Leda. Pelo YouTube, o nosso ouvinte André, no Morro da Formiga, diz: boa noite, família Faixa Livre. Acho infundada a crítica feita ao Faixa Livre em virtude da leitura de um artigo do jornal O Globo. Certamente isso em nada compromete a linha do programa, que tem lado e posição acima de qualquer suspeição. Quanto ao propalado golpe sofrido pelo PT e por muitos citados, não avalio traição uma aliança feita e rompida com figuras históricas e execráveis da política nacional, como o corrupto Michel Temer e seu MDB. Abraços. Pois é, o André primeiramente se refere à crítica que foi feita pelo Emanuel Cancela aqui ao programa. Eu te agradeço aí pelo comentário, André, a respeito dessas críticas ao Faixa Livre, tá bom? Um abraço para você. Já a Ed Lavanda, pelo nosso Facebook, na entrevista que nós fizemos recentemente com o Flávio Serafini, ela diz: meu candidato em 2018, parabéns pela atuação, sucesso. Obrigado aí pelo comentário, Edila. A gente vai repassar aqui para o Flávio, tá bom? Já a Gláucia Rodrigues, na mesma entrevista, ela diz o seguinte: que seja desmascarado. Não precisamos de mais um envergonhado usurpando o Rio de Janeiro. Ela se refere ao governador Wilson Witzel, que enfrenta um processo de impeachment lá na Alerj. É verdade, Gláucia, esse governador não engana ninguém. A gente fica atento aqui aos desdobramentos desse caso aí, que foi parar lá no Supremo Tribunal Federal, não é isso? Um abraço para você, Gláucia. Já na entrevista com a Indianara Siqueira, a gente tem alguns comentários aqui. A Ivone Corrêa dos Santos diz: fantástica entrevista com a Indianara Siqueira. A Fernanda Ribeiro: Indianara, guerreira e referência na luta pela população LGBTIA+, contra a violência e a discriminação. Muito obrigado a vocês duas pelos recados, tá bom? Ivone e Fernanda, um abraço para vocês. Já no nosso YouTube, o perfil Never diz: vocês estão acompanhando o caso Banestado Leaks? Deveriam. Vamos desatar esse nó cego que está sufocando o povo brasileiro. Pois é, Never, a gente já entrevistou aqui recentemente o ex-governador do Paraná, o Roberto Requião, a respeito desse episódio. Como teu recado é muito antigo, ele acabou meio que ficando perdido aqui, tá bom, Never? Um abraço para você. No YouTube, o José Simões diz: parabéns, Faixa Livre vive. O Alfredo Jorge Martins: vamos, Faixa. Tá aí, a gente contando com o incentivo dos nossos ouvintes. Muito obrigado a vocês por esse incentivo. A participação de vocês é essencial aqui para a sobrevivência do Faixa Livre, gente.
O André do Morro da Formiga volta a se posicionar aqui. Ele diz: boa noite, família Faixa Livre. Avalio como uma generalização equivocada a fala do senhor Rudá a respeito da luta racial. O termo identitários nada representa para nós que lutamos dentro de uma perspectiva afrocentrada. Não queremos ser integrados à estrutura social odiosa em vigor. Desejamos destruí-la por completo. Abraços. Tá aí o recado do André a respeito da entrevista que o Rudá Hit deu pra gente. Obrigado aí pelo comentário, tá bom, André? No Facebook, o Paulo Ferreira manda aplausos aqui para a entrevista que nós fizemos com o Bernardo Kocher no final do mês passado. Obrigado aí, Paulo. Mais uma participação aqui do André do Morro da Formiga. Ele diz: bom dia, família Faixa Livre. Os votos de muitos entrevistados para que a sociedade acorde soa como uma transmissão de responsabilidades. O povo é desinformado, alienado e manipulado através de um trabalho constante para obter esse fim. A tarefa de acordar o povo é de todos que se acham despertos. Abraços. Pois é, tá aí a crítica do André a respeito do posicionamento dos entrevistados aqui do Faixa Livre. De fato, André, a responsabilidade é de todos nós da sociedade civil. Eu concordo plenamente com o teu comentário. Obrigado aí por mais essa participação, André. O Ivan Antero Gomes, pelo nosso Instagram, ele manda um bom dia aqui para todos da equipe do Faixa Livre. Um bom dia também para você, Ivan. Espero que você esteja ouvindo o programa hoje. Um abraço. E novamente o André se coloca aqui. Ele diz: bom dia, família Faixa Livre. Após minhas proposições pedindo uma maior variedade de entrevistados no programa, trago modestamente algumas dicas. Pessoas com aprofundamentos e trabalhos nas áreas como agroecologia, educação libertária, medicina preventiva e cultura popular regional trariam informações, saberes de grande valia para nós ouvintes. Abraços. Obrigado aí pelas dicas, André. Eu passei o teu recado aqui para a nossa produtora Celeste Sintra e ela vai providenciar, tá bom? Um abraço para você. O João da Costa comenta também lá no Instagram: como manter o PT unido e coeso mediante os ataques da mídia corporativista que serve à oligarquia? Pois é, João, o PT é um partido muito dividido, né? Há aquele grupo mais alinhado ao ex-presidente Lula, que tem predominado no partido atualmente, mas há também um grupo que tenta se descolar dessa ala que defende as proposições do ex-presidente. Esse pessoal, aos poucos, tem ganhado espaço dentro do partido. Mas vamos aguardar que o PT consiga resolver as suas discussões internas e se aliar a outros partidos de esquerda para que nós possamos construir uma grande aliança rumo às eleições de 2022, não é isso? Um abraço para você, João. Na entrevista com o Ícaro Chaves, o Thales Bertolino diz: muito bem colocado, Ícaro. Todos os países desenvolvidos da Europa estão reestatizando suas empresas no setor elétrico. Nem mesmo os Estados Unidos, a meca do capitalismo, privatizou a sua matriz energética oriunda da fonte hídrica. Essa é a mais pura verdade, Thales. Obrigado aí pelo teu recado. A gente concorda plenamente contigo. Essa proposta de se privatizar a Eletrobras é uma tragédia para o país. A gente espera que os deputados e senadores lá no Congresso refutem essa proposição do governo Bolsonaro. Obrigado para você, Thales. Lembrando a todos os ouvintes que os recados por telefone estão inviabilizados nesse momento de pandemia. Então, caso vocês queiram se comunicar com a equipe do programa, mandem os seus recados lá pelo nosso site, www.programafaixalivre.com.br, pelas nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o Instagram, também pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre, ou pelo nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br. E agora eu cumprimento o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. Bernardo Kocher, bom dia. Bom dia, Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Bernardo, muito obrigado pela oportunidade de conversar mais uma vez conosco aqui no programa. Bernardo, nós tivemos na última terça-feira aquele episódio impressionante que foi a explosão de um depósito de 2.700 toneladas de nitrato de amônio no porto de Beirute, no Líbano, que matou mais de uma centena de pessoas, devastou a capital do país e deixou um rastro de destruição a quilômetros de distância. Em um primeiro momento, chegou até a se especular a possibilidade de um ato terrorista. As investigações para que sejam definidas as responsabilidades sobre esse trágico acidente continuam, mas uma coisa ficou clara em toda essa tragédia, Ademar: a incapacidade das autoridades libanesas lidarem com esse caos terrível que o país atravessa. Eles vivem um período intenso de instabilidade política. Eu gostaria primeiro, Ademar, do seu diagnóstico a respeito desse cenário social e também político no Líbano atualmente. Parece que falta tudo para a população de lá. Bem,
Inicialmente, a gente percebe que a explosão que ocorreu em Beirute não parece ter sido provocada por um ato de sabotagem ou algum ataque vindo de algum grupo político ou de algum país hostil ao que ocorre no interior do Líbano. Partindo desse ponto de vista, a gente percebe que foi uma explosão de tamanha intensidade que acabou por expor as fragilidades do Líbano, históricas, econômicas, políticas e ideológicas, e acabou colocando a questão do Oriente Médio novamente no centro da política internacional. Já faz cerca de um ano, aproximadamente, que a gente observa um arrefecimento das tensões do Oriente Médio. Isso em função do esgotamento do ciclo aberto com as revoluções de 2011, as chamadas primaveras árabes, que acabaram com a derrota do grupo terrorista na Síria e não foi derrubado o governo de Assad na Síria. Então, isso deu um certo enlace ao esgotamento um pouco da política externa norte-americana no Oriente Médio como um todo, e isso daí, nosso entendimento, mais o desgaste econômico dos Estados Unidos e da pandemia, né, tirou um pouco o Oriente Médio do foco de nossa atenção. Mas, de qualquer forma, o Líbano, ao deixar praticamente que essa explosão ocorresse, demonstrou uma fragilidade imensa das suas instituições públicas, das suas políticas públicas. O material explosivo, ele era um material que não pertencia ao Líbano de forma nenhuma, foi trazido por uma empresa russa que deixou o material lá, porque o navio que ela transportava não tinha condições de seguir viagem. As autoridades libanesas, há 6 anos atrás, decidiram interditar o navio e apreender a carga, e a carga ficou lá, nesse local onde ocorreu a explosão, e com desdém, sem os cuidados devidos. E isso expõe a fragilidade do Estado libanês. O Estado libanês foi criado ainda durante a Primeira Guerra Mundial, numa divisão do antigo Império Turco-Otomano entre Inglaterra e França, né, o famoso acordo Sykes-Picot, que deu à Inglaterra o controle de diversas regiões, hoje são o Iraque, hoje é a Jordânia, a Palestina, isso a Palestina histórica, né, ainda não existia o Estado de Israel, e outras áreas. E aos franceses foi dado a Síria, e dentro da Síria, a região do Grande Líbano é uma região que vivia uma maioria de católicos. Daí a ideia dos franceses de fazer um Estado católico, retirando da Síria essa região e transformando numa província, numa colônia independente, depois de um país independente da França e da Síria. Essa é a raiz dos problemas no Líbano, que só vem piorando desde então. Os franceses deixaram um pacto de poder onde a maioria católica tinha a chefia do governo, né, era o primeiro-ministro, e a minoria muçulmana tinha o controle do Estado, era o presidente da República. Então, esse parlamentarismo, baseado nessa divisão religiosa, perdurou até o momento em que a população muçulmana mais pobre começou a crescer demograficamente e ultrapassou em número a população cristã, criou um desequilíbrio demográfico para o pacto que foi formulado pelos franceses, e os muçulmanos passaram a exigir maior parcela de poder. Esse problema foi agravado quando, após 1967, a expulsão da parte da população palestina após a Guerra dos 6 Dias, se dirigiu
para o Líbano, o que não havia ocorrido em 1948. O Líbano estava isolado da questão palestina. A população palestina, em 1967, entrou no território do Líbano, está lá até hoje, e agravou a situação não só econômica, social, mas certamente política. Agora, os muçulmanos são uma maioria bem mais expressiva que os cristãos, muito embora os palestinos não ganhassem o status de cidadania libanesa, eles passaram a fazer parte do jogo político libanês, que veio a eclodir na Guerra do Líbano, nos anos 70, até 1985. Nesse processo aí, podemos lembrar, por exemplo, o massacre de Sabra e Shatila, de duas comunidades de palestinos que foram atacadas, e houve um assassinato em massa por parte de cristãos libaneses. Os campos de Sabra e Shatila estavam sob responsabilidade, sob domínio do exército de Israel, que invadiu o Líbano para perseguir os palestinos, e, inclusive, a sede da OLP localizava-se no Líbano. Então, essa situação complexa foi a alma da guerra civil no Líbano, que perdurou até os anos 80. Quando acabou a guerra civil, foi repactuado tudo, os palestinos continuaram sendo segmentados, a OLP foi expulsa de Beirute, né? E começou a surgir um outro fenômeno importante para a gente considerar essa crise do Estado libanês, que é um grupo do tipo Fraternidade Muçulmana, que é uma instituição típica do Oriente Médio, já que não existe democracia, políticas públicas. Então, são, diria, uma espécie de organizações não governamentais. Isso surgiu no Egito no início do século XX e acabou se transformando. Lá se chama Fraternidade Muçulmana, que, inclusive, durante um breve período, governou o Egito, né, antes dos militares darem um novo golpe de Estado e retomarem o controle político após a Revolução Árabe de 2011, a Primavera Árabe de 2011. No Líbano, a fraternidade muçulmana que se desenvolveu é muito curiosa, é chamado de Hamas. Hamas é um grupo de orientação xiita e tem uma grande ascensão sobre a população muçulmana de origem sunita, né? Então, isso é um complexo, né? E a orientação do Hamas vem diretamente do Irã. Então, o Hamas é um grupo de orientação ideológica e material iraniana dentro do território libanês, e acabou por se transformar não só numa típica fraternidade muçulmana, mas também se transformou num partido político, tem um exército próprio, tem meios de comunicação próprio, se formou um pouco numa espécie de Estado dentro do Estado, complexificando ainda mais a reconstrução do Líbano após a Guerra Civil. Essa reconstrução foi capitaneada pelo antigo primeiro-ministro Rafik Hariri, que foi assassinado numa explosão, daí o caráter de suspeita de que a atual explosão tenha sido um ato terrorista, um ataque de um Estado inimigo. Em 2005, Rafik Hariri foi assassinado, e aí isso produziu dentro do contexto da Guerra Civil. Israel ocupava o sul e a Síria ocupava o norte. E em 2005, as tropas sírias foram definitivamente retiradas, né? Foram retiradas do território libanês. Então, essa situação de diversas facções acabam por determinar até a geografia das cidades, né? O bairro que mais foi atingido, o bairro perto do porto, o bairro portuário, que sofreu com o impacto da violência da explosão, é um bairro de cristãos, né? Então, essa situação acabou levando ao Líbano a um estado de pouca efetividade das políticas, porque tudo é dividido
por denominações religiosas, mais o Hamas, né? Então, tem os árabes sunitas, que são libaneses, os palestinos, que não têm cidadania libanesa, mas estão no território sul do Líbano, mais o Hamas, mais os cristãos e divisões entre eles. Então, é um Estado muito complexo e acabou perdendo efetividade, e mesmo a reconstrução que foi feita em base de grande quantidade de dinheiro saudita e árabe, de uma forma geral, não é suficiente para conter uma das características muito típicas do povo libanês, que é a emigração, né? A saída do país de origem, instalação em outro país, da qual o nosso país, Brasil, tem uma grande comunidade de libaneses e seus descendentes, cujo número já é maior que a própria população libanesa. Então, essa falta de um Estado efetivo também levou a uma crise econômica profunda. As instituições públicas não funcionam, a eletricidade ou a oferta não é suficiente, não é constante, água, idem, alimentos, empregos, enfim, esse clima de pouca ação da política pública, que creio que foi a causadora do desdém, né, da falta de cuidado com esse material explosivo, que não é um material explosivo por definição, material que é usado na agricultura, mas ele é explosivo quando exposto a determinados elementos, que provocou essa brutal explosão. Então, concluindo, a crise da explosão que ocorreu em Beirute não creio, nada indica, um ato terrorista, mas produto de uma situação complexa que tornou o Estado libanês inoperante para tomar medidas de prevenção e de cuidado com esse tipo de material explosivo. Esse caos social também é resultado de muitos anos de conflitos no Oriente Médio, Bernardo. Você pode explicar aqui para os nossos ouvintes qual é o cenário geopolítico atual naquela região e o histórico de confrontos por lá? O Hezbollah sempre teve muita influência naquele território, não é, Bernardo? Bem, Anderson, mais do que um país do Oriente Médio, com todas as complexas interconexões de populações, de políticas que envolvem o regional e o global, o Líbano pode muito bem ser caracterizado como um Estado falido, um Estado onde as instituições públicas não funcionam, e isso é mais típico em países pequenos, africanos, né, onde as guerras tribais e as guerras locais, por poderes locais, são produto e enfatizam a perda de autoridade do poder central desses estados. Então, a crise que o Líbano vive, ela é muito sofisticada, porque o padrão de vida da classe média é razoavelmente elevado, né? Então, os que têm alguma receita, alguma riqueza, eles conseguem sobreviver. Mas como o Líbano é a interseção de várias correntes políticas que estão presentes na região, eles acabam o Líbano acaba por se transformar numa espécie de nó górdio, de ponto nevrálgico de todo o Oriente Médio. Já falamos da Síria, já falamos de Israel, dos Estados Unidos, né, do Irã, e poderíamos acrescentar aqui como um elemento a ser considerado a população palestina que vive no sul do Líbano, que nós já fizemos referência, e a população síria, que saiu da Síria e entrou no Líbano se refugiando da guerra civil síria, ela monta hoje a 20% das pessoas que hoje moram no Líbano, que vivem no Líbano. Essa é a maior proporção demográfica do mundo, de população não nacional vivendo dentro de um Estado nacional. O Líbano não tem indústrias, não tem uma agricultura poderosa. Na realidade, era chamada nos anos 50 e 60, por vezes, de a Suíça do Oriente Médio. Isso demonstra muito bem o que é o Líbano. O Líbano é, na realidade, uma praça financeira que foi transformada pelos americanos, junto com a burguesia comercial e financeira libanesa, numa praça financeira, num posto
de estacionamento, uma espécie de porto de estacionamento de riqueza que está esperando oportunidade para ser valorizada em algum outro país, em alguma outra região. Isso deu uma força ao Líbano dos anos 50 e 60, produzir uma grande classe média, mas como nós já denotamos aqui, a grande massa de classe trabalhadora não é beneficiada por esse tipo de economia, de atividade econômica, e acabou por emigrando, saindo do país. A gente vê libanês em todos os cantos do mundo, né? E aqui eu me permito fazer um comentário. Uma vez eu convivi no congresso com um professor libanês, e ele falava sobre isso para mim: olha, onde você vai, tem libanês. Em qualquer parte do mundo tem libaneses. Mas ele dizia, isso não é porque o mundo é pequeno, mas sim porque o Líbano é muito grande. É por isso que você encontra libaneses em todas as partes do mundo. Então, essa característica do Líbano é uma característica que, no momento da crise constante que o Oriente Médio vive, né, de tensões de vários ordens, em vários países, acaba se transformando num fator de agravamento dessa crise, e a própria população libanesa sofre, porque não há efetivamente investimentos produtivos que fixem a população no território e também na agricultura, né, nas atividades produtivas. Então, o Líbano é uma região cobiçada, uma região de passagem importante. A Síria sempre tensionando para reincorporar o território libanês, ou pelo menos para ter uma ascensão grande sobre esse território, e isso tudo dificulta a pacificação do Oriente Médio, a construção de um subsistema internacional, chamemos assim, de Oriente Médio, pacificado e integrado às demais regiões do planeta. Depois desse trágico episódio, Bernardo, você acredita que possa haver uma ação de atores internacionais para reconstruir Beirute mais uma vez? Bem, certamente as forças econômicas locais que historicamente já estão presentes no Líbano, não de forma direta, como nós falamos aqui, Síria, Israel, Estados Unidos, vão estar presentes na reconstrução que vai se fazer em Beirute e no apoio econômico que o Líbano vai precisar, uma vez que a dependência é muito grande de todos os tipos de produtos, inclusive de alimentos esses que estavam em grande escala estocados no porto e foram destruídos pela explosão. Eu diria que o principal ator que marca a história da reconstrução do Líbano após a Guerra Civil é o que vai ressurgir agora para reconstruir Beirute após a explosão, que é a Arábia Saudita. O próprio Rafik Hariri, já citado na nossa exposição, falecido em 2005 por um atentado brutal, ele reconstruiu o Líbano com grande parte de financiamento saudita, da qual o filho dele é saudita, ele morou na Arábia Saudita muito tempo, e o filho dele atualmente é político, né? Inclusive ele foi retido na Arábia Saudita alguns anos atrás e foi obrigado a renunciar do cargo de primeiro-ministro. Então, a presença saudita e a política externa saudita e tudo que implica vai estar presente na reconstrução do Líbano, de Beirute mais especificamente. Isso nos coloca uma questão: para que direção vai essa reconstrução? A Arábia Saudita vai obrigar o governo libanês a agir contra o Hamas, porque aí é um pouco de fazer política externa através de procuração. Eles financiam, mas obrigam os que recebem o financiamento a tolher o Hamas, e o Hamas é um adversário da Arábia Saudita, no Golfo Pérsico e no mundo árabe como um todo, e isso daí aprofunda as tensões e as crises políticas no Oriente Médio, no Líbano como um todo. Inclusive, uma das suspeitas de que haveria um atentado terrorista, que vai ser difícil de desfazer essa imagem por completo, era que na sexta-feira agora iria ser feito a declaração, né, ou a conclusão
de um julgamento de duas pessoas do Hamas que estariam envolvidas no atentado ao Rafik Hariri há 15 anos atrás. Então, essa situação que questiona o Hamas é uma situação por si só de crise política no Líbano, né? Então, nós vemos que a reconstrução da Arábia Saudita não fará com que o governo saudita leve o Islã radical para o Líbano. Não é esse o interesse saudita, mas é o interesse de conter, de constranger, de limitar a ação do Hamas. Isso, longe de melhorar a situação do Líbano, vai reconstruir? Certamente vai, mas vai aprofundar a crise política, porque lembremos que esse tipo de investimento beneficiaria as classes ricas, as classes médias altas, né, os empresários, os comerciantes, a área afetada que nós vimos nos vídeos que são mostrados nos meios de comunicação, são áreas de bom poder aquisitivo, de áreas de população ricas, né, ou classe média alta. Então, as classes pobres que estão sob assim, a influência do Hamas não vão ser beneficiadas por esse tipo de crescimento, né, de reconstrução, porque não está pautado um crescimento econômico do Líbano que transforme o Líbano numa economia viável para a sua própria população. Uma pergunta que nunca pode faltar, Bernardo, é qual é o papel do Donald Trump diante de tudo isso? Ele chegou a insistir na possibilidade de um ato terrorista, mesmo quando todas as evidências apontavam para um episódio acidental. Me parece que ele quer jogar a responsabilidade para cima de alguém, hein, Bernardo? Bem, a política externa desse mandato do presidente Trump foi um desastre completo. E nós não falamos isso porque temos críticas ou diferenças, e sim porque ela não teve efeito de melhorar a situação norte-americana em quase nada. Eu diria que o único sucesso da política externa americana foi com a China. Isso através de adoção de políticas protecionistas, o que forçou os chineses, que não sofreram nenhum desgaste maior por causa disso, nem político, nem econômico, os chineses acabaram fazendo alguns acordos comerciais que dariam aos Estados Unidos uma razoável fatia do comércio importador chinês. No caso do Oriente Médio, a política externa americana foi de uma falta de criatividade total, reproduzindo clichês e preconceitos e um apoio irresoluto ao Estado de Israel, sacrificando imensamente a população palestina, e acaba que essa afirmação do presidente Trump, nesse momento, após a explosão, quando ele, de uma forma muito precipitada, mas já com o script pronto, aventou a hipótese, que era uma hipótese que ele disse que generais tinham afirmado a ele, sem dizer maiores detalhes do tipo de investigação que foi feita, que generais tinham avaliado que tinha sido um atentado terrorista. Então, o que está ocorrendo depois está demonstrando que nada indica nessa direção. As autoridades libanesas que estão investigando não falam isso, nenhum jornal, que eles sempre têm alguma especulação para apresentar nesse ponto e não forneceram. Nesse momento específico de crise causada pela pandemia do coronavírus, o presidente Trump, numa campanha eleitoral enfraquecida pelas suas atitudes, é incapaz de formular uma agenda, e muito menos uma agenda de pacificação para o Oriente Médio. Ele apenas repete o que veio fazendo ao longo dos últimos 4 anos, em procurar focos de tensão, investir em grandes focos de tensão para justificar a ação americana nesse ou naquele ponto de apoio financeiro ou militar ou de logística. Enfim, nós vemos os Estados Unidos numa profunda crise de formulação de sua política externa. Eu lembro aqui que, no caso da Síria, grande parte dos instrumentos de combate do exército islâmico não veio dos Estados Unidos, veio da Rússia e de outras forças sociais, do próprio exército sírio, que combateram essa ameaça impressionante de devastação dos estados e dos governos
no Oriente Médio, que era o Estado Islâmico, né? Com a utopia de construir um novo califado, desgastado, o presidente Donald Trump, enfraquecido e confuso perante a realidade da pandemia, acabou por formular uma leviandade. Eu acho que ele deveria ser o primeiro a fazer uma afirmação que resistisse ao tempo, que parasse em pé e fosse capaz de dar ao povo libanês, ao Oriente Médio, de uma forma geral, uma referência analítica capaz de enfrentar essa crise, porque apesar da explosão ter sido em Beirute, apenas um país, isso pode, de alguma forma, afetar a Síria e a partir o Irã e reavivar tensões e conflitos em algum ponto do Golfo Pérsico e do Oriente Médio de uma forma como um todo. Então, nós vemos essa afirmação do presidente Trump como uma afirmação de uma perda de foco total e absoluta do Oriente Médio, sem resolver os problemas do Oriente Médio, os problemas podem ser agravados, e acho que não serão no momento por causa da Covid, porque estão todos um pouco focados, né, no combate através do isolamento social. Inclusive, ressalto aqui que um país islâmico que tem a caracterização de ser uma teocracia como o Irã, fez isolamento social e aplica regras científicas para combater a pandemia, enquanto a maior potência global que já existiu na história da humanidade, o seu chefe de Estado abdica desses princípios e passa a falar coisas, às vezes, sem nexo e sem sentido. Então, vamos aguardar o resultado das eleições e a eventual derrota de Trump, se ocorrer, uma reformulação da política externa dos Estados Unidos da América para o Oriente Médio. Bernardo Kocher, muito obrigado por novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo final de semana e deixo um abraço. Bem, Anderson, obrigado pela oportunidade. Um bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre e até uma próxima oportunidade. Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Bernardo Kocher. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, desejando a vocês um ótimo final de semana e na segunda-feira, a partir das 9 da manhã, estaremos aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até segunda!